Olá, meus amigos, voltando aqui no Estratégia Concurso, mais um grande evento aí promovido pelo Estratégia Concurso. Vamos aí para a nossa primeira maratona para a Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Um prazer imensurável estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Herculano, sou professor aqui no Estratégia Concurso nas matérias de Medicina Legal, de Criminalística, de Leis Penais, de Legislação de Trânsito. Sou autor de livros aí na área de Medicina Legal também, de Criminologia, de Criminalística. E a ideia hoje aqui, pessoal, é fazer uma grande revisão de criminalística para vocês. Dentro de uma hora, eu separei 10 questões de forma estratégica para que a gente possa ver um pouco de todos os assuntos que são aí abordados dentro de criminalística. É claro que não vai dar para esgotar aí todo o assunto, mas a ideia é fazer aquela revisão, tá? E cabe lembrar também, muitos me perguntaram lá no Instagram, daqui a pouco eu vou até deixar aqui as nossas redes sociais. É um prazer ter vocês lá no Instagram, também no YouTube, no nosso canal do YouTube. Eu já vou mostrar aqui para vocês, né, lá no YouTube, sempre fazendo várias aulas gratuitas. E existem muitas aulas lá de leis penais, de medicina legal, de legislação de trânsito. Então, vale a pena também ir lá no YouTube, no canal do professor Alexandre Herculano, e dar uma conferida lá. Tá bom? Pessoal, muitos me perguntaram, professor, eu vi que você vai abordar criminalística aí na maratona, né? Nessa primeira maratona para a Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Sim. Aí me perguntaram se vai servir para a Polícia do Senado, porque a Polícia do Senado está lá no projeto básico, eles vão cobrar criminalística. Com certeza, tá, pessoal? O assunto deve ser praticamente o mesmo, né? Quando a gente fala de criminalística, a gente vai falar de locais de crimes, vamos falar de perícias e peritos, vamos falar de vestígios, vamos falar aí principalmente, basicamente, de algumas novidades trazidas agora pelo pacote anticrime, que vai ali do artigo 158A ao 158F, que a gente vai destacar a chamada cadeia de custódia. Vou explicar para vocês o que é uma cadeia de custódia. Enfim, são assuntos que devem ser cobrados tanto na Polícia Civil do Rio Grande do Norte, bem como na Polícia do Senado. Não tenho dúvidas sobre isso, tá? Então vamos lá, pessoal, vou deixar aqui para vocês as nossas redes sociais. Então é só adicionar lá o professor @prof_Herculano lá no Instagram. Será um prazer ter vocês lá. E no YouTube, no Facebook, professor Alexandre Herculano. É só jogar lá na pesquisa que você vai achar professor Alexandre Herculano. Então será um prazer novamente aí, né, mencionando para vocês, né, lá nas nossas redes sociais, ter a presença de vocês lá. Então vamos aqui, pessoal, vamos começar a trabalhar. Vamos começar a destacar alguns assuntos aqui importantes, né? Quando a gente fala de criminalística, você primeiro tem uma parte histórica ali, né? E um assunto muito batido, que cai muito em concurso público, por mais que você às vezes, isso não cai mais não, ainda vem caindo, é saber quem é o pai da criminalística, né? O pai da criminalística é Hans Gross, e é diferente do pai, por exemplo, da criminologia, que é César Lambroso, né? Que é diferente também do pai da medicina legal, tá? Que alguns destacam Ambrósio, como se fosse Ambrósio Paré, e outros falam que é Paulo Zaquias. Então, cuidado com esses tipos de informações aí, tá? Pessoal, então a paternidade da criminalística é de Hans Gross. Hans Gross, que teve um papel muito importante também dentro da criminologia, lá em 1901, mais ou menos, 1903, né, tendo uma certa preocupação com o papel da vítima no crime. Ok? E depois, mais à frente, tivemos aí, né, a presença de Benjamin Mendes destacando a vitimologia, que é o estudo da vítima. Isso a gente aprende não só dentro dessa parte histórica de criminalística, mas também dentro de criminologia. Enfim, então essa parte histórica, vocês precisam dar uma atenção principalmente aos conceitos de criminalística e também, pessoal, aos princípios fundamentais da criminalística. Tá? E é o que justamente que a gente vai começar a trabalhar aqui, e eu vou destacar para vocês aqui no quadro também. Então vamos aqui para a nossa primeira questão, vou destacar aqui ela no quadro, diz o seguinte, uma questão que caiu agora recente entre aspas, né? Mas em 2020 praticamente não tivemos concurso, né? Não tão por causa da pandemia, mas não é uma questão muito antiga não, é uma questão de 2018. Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. Aí ele destaca aqui, ó, traz um espaço, ao postular que todo contato deixa uma marca, consagrou o princípio, aí ó, mais um espaço, aplicável nas perícias de locais de crime, e que diante da doutrina da criminalística brasileira ficou também conhecido como princípio, aí deixou mais um espaço para a gente completar. Para a gente resolver isso aqui, é necessário a gente destacar, primeiramente, os princípios, vou colocar aqui para vocês, princípios fundamentais da perícia
criminalística. Vamos botar assim, ó, princípios fundamentais da perícia, vou botar aqui embaixo, criminalística. Quais são esses princípios? Às vezes a banca só pergunta isso, né? Eu vou colocar aqui para vocês em outra cor para a gente ir destacando. Primeiro você tem lá o princípio da observação, vou botar só assim para a gente ganhar tempo, da observação. Além do princípio da observação, nós temos lá também o princípio da análise, Qual seria o outro? Nós temos o princípio da interpretação, E temos lá também, né, mais dois aqui, que é o da descrição e da documentação. Princípio da descrição e o princípio da documentação. Então vamos lá, pessoal. O princípio da observação, quando eu falo do princípio da observação, eu tenho que lembrar de uma figura muito importante na medicina, na criminalística, até na medicina legal mesmo, de Edmond Locard, tá? O que mencionava Locard aqui? Ele destacava, Locard, que todo contato deixa uma marca. Ó, todo contato deixa uma marca. Opa, todo contato... Saiu aqui. Vamos lá. Todo contato deixa uma marca. Então, isso aqui são palavras, tá, pessoal? Voltando aqui para mim, são palavras de Edmond Locard, né? Todo contato deixa uma marca. A partir do momento que eu pego num copo, ó, é um contato, é um suporte, né? Deixa eu só ajustar aqui, que a câmera deu uma... Agora sim. Então, a partir do momento que eu pego um copo, então deixa bem claro ali, ó, deixei uma marca, deixei uma impressão. Mas provavelmente não é uma impressão que latente. Por que é uma impressão latente? Que para eu revelar essa impressão digital através do meu contato das papilas dérmicas, depois, né, a gente estuda também, não só em noções de identificação, mas também dentro de criminalística, a parte de papiloscopia, tá? O sistema de Rohan-Volsetich, existem muitas informações ali importantíssimas. Então, a partir do momento que eu encostei no copo, eu deixei minha impressão digital. Só que passa a ser uma impressão digital, ou seja, um vestígio latente, né? Porque eu vou precisar de reações químicas, de elementos químicos para eu poder revelar essa impressão digital. Mas nem sempre vai ser assim. Por exemplo, imagina um local de crime em que uma pessoa morta, o criminoso pisou ali, estava calçado com tênis, então ao tocar na poça de sangue, ficou a marca ali da sola do calçado dele, então deixou uma marca. Então o princípio, né, da observação de Edmond Locard é que todo contato deixa uma marca, e é justamente aí o que menciona a questão. Mas vamos aqui na tela, que eu vou destacar os outros. Tem o princípio da análise, né, onde que nós vamos aplicar os métodos científicos na perícia. Vamos colocar assim, ó. Então a gente pode destacar assim, análise pericial, botar assim, a análise pericial deve sempre seguir vamos botar assim, o método científico. O método científico. Ok? Então, é o princípio da análise, né? Então, aqui nós vamos aplicar o método, né? Aqui, a perícia, ela visa o quê? Traçar uma teoria, né? Ou seja, como que aconteceu aquele fato ali, a dinâmica do fato. Então, isso vem do princípio da análise. O princípio da interpretação, ele, na verdade, é conhecido também, algumas bancas às vezes cobram, como o princípio da individualidade. Princípio da
individualidade. Lembre sempre disso, o princípio da individualidade. Por quê, né? Porque esse princípio, pessoal, ele traz aquela ideia, né, que dois objetos podem ser difíceis. Voltando aqui para mim, que eu gosto de explicar sempre falando com vocês, né? Então, ele, na verdade, o princípio da interpretação é o princípio da individualização ou da individualidade. O que isso quer dizer? Que um objeto, por exemplo, vamos supor que eu tenha dois copos desse aqui, dois copos. Então, o que você tem que lembrar? Que você vai olhar para um, vai olhar para outro e vai falar, pô, são iguais. Não, eles não são iguais. Eles podem ter uma dificuldade de você o quê? Distinguir um do outro. Mas sempre vai ter um elemento, algum item que vai conseguir distingui-los. Até mesmo, pessoal, os gêmeos univitelinos. Só para ter uma ideia. Os gêmeos univitelinos, quando você bate o olho assim, você fala, caramba, igual, não sei quem é quem. Você vai conseguir encontrar elementos que vão distinguir. Então, pessoal, quando eu falo aqui, ó, jogando aqui na tela, quando eu falo do princípio da interpretação, por que eu falo que é conhecido também como princípio da individualidade? Justamente por isso, né? Porque dois objetos, eles podem ser difíceis de serem distinguidos, tá ok? Mas gravem isso, ó, nunca serão idênticos. Nunca, tá ok? Nunca, nunca, professor, nunca serão idênticos. Só para você ter uma ideia, até mesmo a impressão digital dos gêmeos univitelinos são diferentes. Então, cada ser humano tem uma impressão, carrega elementos próprios, né? Ou seja, aqueles arabescos, né? Que quando você toca, você vê aquela impressão digital, onde você tem ali os pontos, né? Que vão configurar a impressão de cada um. Ora pode ter um delta de um lado, ora pode ter um delta do outro lado, ou em ambos os lados, ou não ter delta nenhum. Então, cada pessoa vai ter aí a sua, vamos dizer assim, a sua impressão digital, ou seja, as papilas dérmicas elas são diferentes e ao tocar no suporte, você vai ter uma impressão digital e essa impressão digital ela vai ser distinta das demais pessoas. Mesma coisa, uma arma, né? Esse princípio aqui também se aplica à questão da arma, porque a arma ela pode ser de alma lisa ou alma o quê? Raiada. Então, aquelas estrias, aquele raiamento dentro do cano, cada arma vai ter o seu raiamento. Então, é muito comum quando você sabe, por exemplo, uma pessoa levou um tiro e conseguiram pegar o projétil na pessoa e conseguiram apreender, vamos dizer assim, 5 armas suspeitas. Então, uma pistola .40, uma 9mm, enfim, várias armas ali. Então, você vai conseguir, através do exame, né, no microcomparador balístico, pelo raiamento de cada arma, você vai conseguir encaixar e você vai ter a certeza de onde partiu aquele tiro que alvejou aquela pessoa. Então, isso tem tudo a ver com o princípio da interpretação. Por quê? Porque o raiamento das armas podem ser até mesmo difíceis de distinguir de uma arma para outra, mas nunca serão o quê? Idênticos. Princípio da individualidade, princípio da interpretação, tá? Vamos aqui na tela, então. Princípio da descrição. Então, os resultados aqui, quando a gente fala da descrição, pessoal, aqui a gente vai sempre lembrar da questão da objetividade, tá? Então, aqui, os resultados do exame de perícia, eles devem ser descritos o quê? De forma clara. Então, aqui a descrição, que é o chamado visum et repertum, tá? Depois a gente vai falar em documentos médicos legais ou documentos criminalísticos, que também cai nessa parte de criminalística, vocês vão lembrar disso aqui, da descrição, que é o visum et repertum. O que o médico viu, o que o perito legista, né? Ou o que o perito criminal ele viu, ele vai descrever. Então, tudo tem que ser de forma o quê? De forma objetiva, de forma clara. Tá? Então, ele tem que escrever ali de forma objetiva, ele tem que escrever de forma clara, porque se ele começar, né, a colocar elementos muito robuscados, ou seja, elementos muito difíceis, ele vai ser chamado lá perante a justiça para fazer o seu depoimento oral, para, no caso, esclarecer melhor para o juiz o que realmente está ali.
O princípio da documentação, aqui nós vamos falar, né, da cadeia de custódia. Isso aqui tem tudo a ver, quando eu falo de princípio da documentação, a gente tem que lembrar sempre da cadeia de custódia. Por quê? Eu já vou explicar, deixa eu só escrever aqui, cadeia de custódia. Por que a gente sempre vai lembrar da cadeia de custódia? Porque, pessoal, seja no arquivamento, seja na tramitação das provas, nós vamos respeitar a cadeia de custódia. Então, o artigo 158A até o 158F, ele fala, né, justamente dessa parte de cadeia de custódia. Por quê? Porque dali você tem que saber o que é uma cadeia de custódia. São todos os registros, né, que vão nascer, vão começar, vão iniciar desde uma requisição pericial ou de um isolamento de um local de crime. Quem tem a obrigatoriedade para isolar o local de crime? Pelo artigo 6º da lei, do Código de Processo Penal, é a autoridade policial, que é o delegado de polícia. É claro que, né, nem sempre vai ser a primeira pessoa a chegar no local de crime, mas a obrigatoriedade é dele, é do delegado de polícia. Então, pessoal, ele pode fazer isolar o local e fazer uma requisição pericial. Então, é dali que vai iniciar a cadeia de custódia. Então, a partir dali, todos os registros vão ser documentados, vão ser protocolados, enfim. Então, todas as etapas, até a chegada, de repente, num Instituto Médico Legal ou num laboratório. E ali dentro, professor, ali dentro, esse procedimento vai continuar. Porque a gente tem a cadeia de custódia externa e a cadeia de custódia interna, que são os procedimentos quando entram ali num laboratório, ou no Instituto Médico Legal, ou no Instituto Geral de Perícia, ou aí, né, por exemplo, no Rio Grande do Norte, no ITEP, enfim, né, quando começa a ter uma melhor análise, né, por peritos especializados, vamos dizer, em física, em química, um biólogo, por exemplo. Então, pessoal, fiquem atentos a esses detalhes da cadeia de custódia. E é justamente na cadeia de custódia que as bancas gostam de fazer algumas pegadinhas dentro de criminalística, dizendo que a cadeia de custódia, por exemplo, é de responsabilidade da autoridade policial. Não é, né, pessoal? Na verdade, é de toda a área, né, técnico-científica, ou seja, toda a área pericial, que vai iniciar ali com o próprio isolamento do local do crime, e dali eles vão fazer, por exemplo, o exame perinecroscópico, que é o exame em volta do corpo. Tá? O exame em volta do corpo chama exame perinecroscópico. E é o que ele vai analisar o corpo de delito. Então, o corpo de delito não é o corpo da pessoa, necessariamente, né? O corpo de delito pode ser o corpo da pessoa? Pode. Agora, pode ser qualquer objeto que esteja no local de crime. Eu vou falar já para vocês a classificação de local de crime, né? Pode ser ali um local imediato, um mediato, ou até mesmo relacionado. Então, o corpo de delito ele pode existir em qualquer desses locais. Então, o perito ele vai fazer um exame de corpo de delito, né? Ele vai fazer aquela análise e ali em cima daquela análise ele sempre vai deixar tudo registrado para até mesmo se ele sair, né? Ou se ele for transferido para outro local, ou se entrar um outro perito, ou até mesmo a chamada perícia contraditória, que você pode ter uma divergência entre peritos, né? Então, pode ser chamado ali um perito para fazer uma análise e, às vezes, ter uma divergência. Então, ele vai ter que ter todos os elementos já registrados e caracterizar, saber o que realmente aconteceu, e ele vai justamente atrás desses protocolos, desses registros, ou seja, chamado cadeia de custódia, tá? Que é muito importante por uma perícia, tá bom, pessoal? A gente vai destacar mais essa parte aqui. Agora, vamos lá então. Falei da cadeia de custódia. Antes da gente resolver a questão, porque com essa explicação a gente vai resolver algumas questões já. Ó, primeiro ponto que vocês têm que saber. Nunca tivemos um conceito de vestígios no Código de Processo Penal. E agora, com o pacote anticrime, passamos a ter o conceito de vestígio. Então, eu já destaco para vocês que indícios, vestígios e evidências não são palavras sinônimas. Então, tudo que o perito recolhe no local de crime, tudo que ele busca ali naquele local de crime, ali nós vamos ter o vestígio, ou seja, o todo, o vestígio. Uma vez que esses vestígios são interpretados, uma vez que esses vestígios são analisados, passamos a ter as evidências. Tá? Aí nós vamos ter as evidências. E uma vez que passa a ser um fato certo, um fato provado, um fato que tem ligação realmente com o crime, aí nós vamos ter os indícios.
Os indícios, sim, nós temos lá um conceito legal lá no artigo 239 do Código de Processo Penal. E agora, com o pacote anticrime, passamos a ter também um conceito legal de vestígio. Não esqueçam disso. Então, a nossa questão aqui, é claro que sempre puxando vários assuntos que têm relação aí com a questão, mas a nossa questão aqui, basicamente, ela fala sobre o princípio da observação. Vamos analisar ela aqui, que eu vou mostrar para vocês, ó. Vamos lá. Então, conforme eu falei para vocês aqui, ó, preencha as lacunas e assinale. Então, o que ele quis dizer aqui, ó? Ao postular, então lembra lá, ó, Edmond Locard, a banca até facilitou, nem dificultou, já está aqui, ó. Edmond Locard, ao postular que todo contato deixa uma marca, consagrou o princípio da transferência, aplicável nas perícias de locais de crime, que diante da doutrina da criminalística brasileira ficou também conhecido como princípio da observação. Foi que a gente acabou de destacar. Uma questão fácil, tranquila, mas é claro, desde que você estuda, né? Aí a banca trouxe aqui outros nomes que tem a ver aí com a criminalística. Destaco aqui para vocês esses dois, né? Hans Gross e Lacassagne. Por quê? Porque Hans Gross foi o pai da criminalística, considerado o pai da criminalística, né? E Lacassagne, pessoal, ele na verdade, ele tem ali dentro da medicina legal, você aprende também, uma lesão muito conhecida que cai muito, né? Que é a ferida por acordeão de Lacassagne. Então, a ferida por acordeão é quando, você vai estudar medicina legal também, ou já está estudando, é quando o túnel de uma lesão, principalmente numa região depressível, seja por um instrumento perfurante ou pérfuro cortante, ao cravar esse instrumento perfurante ou pérfuro cortante, né, por exemplo, uma faca, o perfurante pode ser um furador de gelo de médio calibre, então ao cravar nessa região aqui do abdômen, ele pode forçar e atingir uma região mais profunda. Então o túnel da lesão, na verdade, esse túnel da lesão vai ter um comprimento maior do que o instrumento. Isso se chama ferida em acordeão de Lacassagne ou lesão por acordeão de Lacassagne, tá? Então, lembrei do nome aqui, é sempre bom a gente destacar para vocês. Então, vamos avançando aqui para mais uma questão. Vamos lá, mais uma questão aqui para a gente. Diz o seguinte, ó, dois objetos, olha aí, ó, dois objetos podem ser indistinguíveis. Lembra que nós falamos? Ó, dois objetos podem ser indistinguíveis, mas nunca idênticos. E aí, só com isso aqui, qual é o princípio, pessoal? Tu não precisa de mais nada, só você lembrar o que eu falei, ó. Dois objetos podem ser indistinguíveis, mas nunca idênticos. Então, você tem, a banca pode colocar o princípio da individualidade ou individualização, né? Ou que ela gosta de destacar mais é o princípio da interpretação. Então, ó, este princípio, também chamado de princípio da individualidade, olha ainda, facilitou mais ainda, preconiza que a identificação deve ser sempre enquadrada em 3 graus, a identificação genérica, a específica e a individual, sendo que os exames periciais deverão sempre alcançar este último grau. O princípio da criminalística a que se refere o texto acima também é denominado de princípio da... Então, aqui ficou fácil, né, pessoal? Princípio da interpretação. Falamos aí da observação, falamos da análise, falamos da descrição e falamos da documentação, que tem a ver com a cadeia de custódia, tá? De descrição, a gente, quando falar de documentos criminalísticos, daqui a pouco eu vou dar uma palhinha aqui para vocês sobre documentos criminalísticos, que é a mesma coisa que eu ensino lá em documentos médico-legais. Infelizmente, pessoal, as bancas, elas não sabem separar alguns tópicos de criminalística e de medicina legal, porque alguns são bem comuns, né? Então não há necessidade, se tem medicina legal e criminalística no seu edital, não há necessidade, ou ela cobra perícias e peritos em criminalística, ou ela cobra perícias e peritos em medicina legal, que o assunto é basicamente o mesmo, né? Porque você vai estudar ali do artigo 158 ao 184 do Código de Processo Penal. Então, não só isso, tá? Mas vamos estudar, por exemplo, o artigo 6º, né, do Código de Processo Penal, o 239 do Código de Processo Penal, a Lei 12.030, que fala sobre a atividade, quais são os cargos que podem exercer a atividade de perícia de natureza criminal, né? Ou seja, o perito odonto-legal, o perito médico-legal e o perito criminal, que pode existir aí perito criminal em várias áreas, né? Como, por exemplo, físico, químico, biólogo, enfim.
esses 3 é que podem exercer atividade de perícia de natureza criminal com base na Lei 12.030. Isso a gente aprende. Então, mesma coisa quando fala, por exemplo, né, de documentos médico-legais e documentos criminalísticos, é a mesma coisa. A gente vai estudar aqui, eu vou falar já para vocês, né, quais são esses documentos, vou falar aqui rapidamente para a gente conseguir fechar tudo aqui, tudo que eu quero passar para vocês aí dentro desta 1 hora, tá? Vamos então aqui avançando, vamos para a nossa próxima questão. Vamos lá, nossa próxima questão diz o seguinte: assinale a alternativa correta. Assinale a alternativa correta. Aí ele destaca aí, ó, na classificação dos locais de crime existem incontáveis espécies de locais, né? Pessoal, vamos começar, só vou ler tudo e depois vou fazer uma revisão para vocês. Vamos lá. Quanto à natureza do fato, o local pode ser classificado como local de homicídio. Não existe classificação de local interno. Ele está dizendo que não existe. Geralmente o isolamento do local é feito pela vítima. Não existe, né? Por força de sua emissão de investigar, o policial está impedido de promover o isolamento. Não, né, pessoal? Claro que não. Não há impedimento. Então, ó, vamos aqui na tela, deixa eu só abrir uma página em branco aqui e eu vou fazer um resumo rápido aqui de um dos assuntos mais cobrados em criminalística, é esse aqui. Então, vale a pena a gente fazer aqui uma rápida revisão. Vamos lá, então. Deixa eu só mudar aqui a cor da caneta. Vamos seguindo aqui. Então, quando eu falo de locais de crime, primeira coisa que nós temos que destacar, como que é a classificação desses locais de crime. Então, eu tenho que destacar aqui, ó. Primeiro, eu posso classificar o local de crime quanto ao ambiente. Eu posso classificar o local de crime quanto à natureza do fato criminoso. Vou botar só quanto à natureza. Quanto à natureza. Posso classificar o local do crime quanto à preservação. Quanto à preservação. Posso classificar o local preservação. Posso classificar também quanto à disposição dos vestígios. Quanto à disposição dos vestígios. Ok? Então, eu posso classificar, ó, botar assim, ó, locais de crimes. Locais de crimes. Então, pode ser quanto ao ambiente, pode ser quanto à natureza, quanto à preservação e quanto à disposição de vestígios. Então, aqui, quando eu falo quanto ao ambiente, eu vou lembrar que temos lá os locais, né? Eu vou botar assim, ó, local interno. Temos também o local externo. Temos aqui também, né, como destaque, o local relacionado. Local relacionado. Alguns, tá, pessoal? Alguns destacam também local relacionado. Eu vou até colocar quanto à disposição do vestígio, tá? Porque aqui, quanto à disposição... Vamos na sequência aqui, vou chegar lá. Então, quanto à natureza do fato criminoso, vou só destacar alguns, porque é só um rol exemplificativo, porque você tem vários, né? Você pode ter local de homicídio, você pode ter um local de crime classificado quanto à natureza, né? Você pode ter um local de suicídio. Pode ter também um local de crime aqui, né, de trânsito, por exemplo. Local de crime de trânsito. Entre outros, tá? Vou botar etc aqui porque é um rol exemplificativo. Então, tudo que fala, né, local de incêndio, de crime de incêndio, de explosão, de crime ambiental, de crime de arrombamento, como se fosse de furto, enfim, isso vai ser quanto à natureza. Quanto à preservação, pessoal, e é onde cai muito aqui, né, que nós temos o local que pode ser idôneo, local idôneo, e o local inidôneo. Tá? Então tem esses dois.
Alguns destacam também como local, por exemplo, preservado ou não violado. Vou botar assim, ó, preservado ou não violado, tá? Lembre disso também. E o local não preservado. Aí você já entende melhor o que seria um local inidôneo. Não preservado. Além disso, temos o local imediato. O local aqui, ó, quanto à disposição do vestígio, local imediato. Temos também o local mediato. E o local relacionado. Perfeito. Então, agora a gente consegue trabalhar todos esses locais. Então, vamos lá, pessoal. Quando eu falo, né, quanto ao ambiente, o local interno é onde aconteceu, né? O local assim, por exemplo, se foi dentro de uma casa, foi local interno. Se foi fora de uma casa, local externo. E o local relacionado pode ser uma interseção entre o local interno, ou seja, parte de uma garagem, com parte de um terreno. Então, ali seria um local relacionado, porque você tem uma parte externa onde aconteceu o crime, tá? Onde você tem ali a cena do crime, tá bom? Então, aqui é tranquilo. Quanto ao ambiente, né? Lembre sempre disso. Por quê? É sempre importante vocês lembrarem o que é quanto ao ambiente, o que é quanto à natureza, quanto à preservação e quanto à disposição. Porque a banca, você que a banca vai falar? Vai dizer assim, ó, o local de crime quanto ao ambiente pode ser classificado em imediato, mediato e relacionado. Certo ou errado? Errado, porque isso é quanto à disposição do vestígio. Está aqui embaixo, nós vamos falar já já. Então, ó, o local quanto ao ambiente interno, tá? Se o crime aconteceu dentro de uma garagem, dentro de uma casa, dentro de um apartamento, dentro de um quarto, ali é um local interno. Externo, se foi numa área externa, né? Se foi numa rua, se foi, enfim. E relacionado se tem uma interseção entre o interno e o externo, tá bom? Quanto à natureza, aí temos aí várias situações possíveis. Pode ser um local de homicídio, um local de arrombamento, um local de incêndio, um local de crimes de trânsito, um local de crimes contra o ambiente, meio ambiente, enfim. Então, isso é quanto à natureza do delito. Não esqueçam disso, tá? Quanto à preservação. Quanto à preservação, você lembrar que o local ele pode ser idôneo ou inidôneo. Então, lembra que eu falei que quem é o responsável para preservar o local de crime? Então, quem é o responsável? Nesse caso, vai ser o perito, o delegado de polícia pela lei, autoridade policial, tá? Então, pela lei, é autoridade policial. Quem é? É o delegado de polícia. Isso vem lá no artigo 6º. Então, ali tem um rol de competências de atribuições da autoridade policial, bem como, por exemplo, ele pode solicitar, por exemplo, acariações, ele vai preservar o local do crime, ele pode recolher os objetos que têm relação com o crime depois de liberados, né, pelo perito criminal. Enfim, o artigo 6º também do Código de Processo Penal é importante para essa parte da criminalística, tá? Então, pessoal, mas pode ali pela doutrina, a doutrina sabe que não é o delegado, não é a autoridade policial que vai ser a primeira pessoa a chegar no local de crime. Então, pode ser um policial militar, pode ser uma outra autoridade, enfim, né? Então, a doutrina cita até a preservação do local de crime pela polícia militar. Normalmente, quem chega no local de crime são os populares, que vão mexer, né? Dependendo da situação, podem até algumas pessoas mal intencionadas furtarem ali objetos da vítima, enfim. Então, isso tudo pode tornar o local o quê? Inidôneo. Mas isso não exime o perito de fazer a perícia, tá? Então, independente se o local é idôneo ou inidôneo, o perito tem que realizar o exame perinecroscópico se for, por exemplo, uma morte violenta. E quando eu falo de morte violenta, né, lá em medicina legal a gente estuda e também serve para criminalística, as causas jurídicas da morte. Então, morte violenta, pessoal, não é só homicídio não, pode ser um suicídio e pode ser um acidente. Por isso que precisa ali de uma perícia para saber o que realmente aconteceu ali. Então, quando a gente fala de morte violenta, por exemplo, uma pessoa ali, o perito vai fazer o exame perinecroscópico, que é o exame em volta do corpo, né? Ele vai chegar já fazendo o registro fotográfico. Na verdade, o primeiro procedimento, pela boa doutrina, cita que ele vai levar o GPS ao chegar no local do crime, que é o local, de repente, que já está isolado ali,
né? Se não tiver isolado, se ele chegou ali, de repente o perito estava passando ali na hora que aconteceu o crime, ele vai isolar, né? Vai comunicar à autoridade policial, se for necessário ele vai fazer a perícia, enfim. Então, a primeira coisa é registrar a altitude e latitude, ou seja, ele vai marcar o local de uma forma precisa pelo GPS. Até porque quando for solicitada de repente ali uma simulação, ou até mesmo uma nova perícia, ou até mesmo uma perícia aplicada pelo assistente, né, do réu, né, ou seja, um perito particular, né, então ele pode fazer ali uma perícia contraditória, ele vai ter todas essas informações. Então chegou no local, ele vai fazer o registro fotográfico de toda aquela região, né, depois ele vai até o corpo, né, ele pode ir recolhendo os vestígios ou sinalizando os vestígios com placas, né, com aquelas plaquetas, é claro, ele vai estar com todo o equipamento necessário para não implantar vestígios ali, que a gente chama de vestígios involuntários, né, aqueles vestígios que foram implantados sem intenção. Então ele vai até o local por um mesmo caminho, até onde está o corpo da vítima, e volta pelo mesmo caminho. É um procedimento específico, ou em forma de espiral, até chegar ao corpo, voltando da mesma forma, recolhendo ou sinalizando ali os vestígios. Então, chegou no local, né, eu estou resumindo, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. Ele vai fazer fotografia da vítima com as vestes, depois retirando as vestes e depois sem as vestes. Então, basicamente, é um procedimento de um perito fazendo o exame perinecroscópico, tá? Então, pessoal, o local idôneo ou inidôneo, isso não exime ele de fazer o relatório. O que pode acontecer, às vezes, com um local que foi muito revirado, muito mexido, muitas vezes de forma intencional, né? A pessoa praticando ali um crime de fraude processual, né? Porque é inovar o local de crime para enganar perito, juiz, agente de polícia, isso é crime de fraude processual. Então, muitas vezes vai encontrar o local de crime mexido. Então, ele pode declarar ali nos quesitos, né, nas respostas aos quesitos, que alguns itens foram ali, ou até mesmo na conclusão que ele vai tirar, porque ele vai fazer, né, uma análise minuciosa e ele vai tirar suas conclusões. Então, nas conclusões, ele pode destacar que, de repente, que aquele item se tornou prejudicado porque foi revirado e foi mexido. Mas ele não pode deixar de fazer a perícia, tá? E as bancas gostam de falar assim, gostam de destacar assim, que o perito, ao encontrar um local inidôneo, ele vai informar que o local estava inidôneo e não vai realizar a perícia. Errado, pessoal. Ele vai realizar. Ele vai tentar aproveitar o máximo possível. Mas se ele perceber que tem muita coisa revirada aqui realmente, ele vai ter que declarar isso no seu documento, né, no relatório, e isso se chama aí, né, pessoal, na verdade, ele não está fugindo de responsabilidade, né? Na verdade, ele está tendo responsabilidade para que ele não possa, de repente, condenar, né, ou então colocar ali, né, algum fato que possa prejudicar a pessoa, porque o local, na verdade, foi, de repente, mexido justamente para enganar a perícia, tá? Então, pessoal, lembre sempre, o local idôneo é o preservado, né, aquele não violado, e o local inidôneo é o não preservado, é o local violado. E quanto à disposição dos vestígios, vamos lembrar do local imediato, local mediato e local relacionado. O local imediato, pessoal, é onde nós vamos encontrar a maior quantidade de vestígios, tá? Por isso que, quanto à disposição dos vestígios. Então, é ali que nós vamos encontrar a maior quantidade de vestígios. Então, lembre sempre também que a prova, eles gostam de dizer assim, o local imediato é sempre onde se encontra o corpo. Como regra geral, sim, tá, pessoal? Como regra geral, sim. Mas cuidado, porque pode não ser. Eu prefiro levar para a prova que o local imediato é onde se encontra a maior disposição do vestígio. Vamos supor, estou aqui num ambiente, num quarto, né, dentro do estúdio, de repente entrou uma pessoa ali querendo me assaltar, eu estou armado, puxei a arma e matei a pessoa, ele tentou reagir, não sei o que, me atingiu no braço, então sangue para tudo quanto é lado, enfim, né? Então, esse local, ele vai ser imediato, mesmo com o corpo, por quê? Porque esse local é onde tem a maior disposição do vestígio. Mas vamos supor que o cara entrou, né, e matou a pessoa, ok? E pegou o corpo da pessoa, né, briga, lesão corporal, sangue espargido para vários
cantos das paredes, enfim, tudo espalhado, tudo bagunçado, mas ele, caramba, vou tirar esse corpo daqui. Pegou o corpo, levou, jogou lá num rio a 10 quilômetros do local do crime. Então, pessoal, aí a polícia foi lá e achou o corpo. A polícia vai achar qual vestígio lá? Somente o corpo. Não vai ter outro, pode achar pegadas, enfim. Mas o local não vai ser imediato lá, por quê? Porque não vai ter a cena onde é que realmente aconteceu o delito. Foi justamente no quarto, naquela sala ou no estúdio, enfim, o exemplo que eu trouxe para vocês, tá? Então, ali que é o local imediato, onde você tem a maior disposição dos vestígios, onde que realmente aconteceu o crime. E aquele local, professor, que está lá naquele rio lá, o corpo, somente o corpo foi encontrado lá naquele rio lá que foi boiando, né? E aí? Aquele local pode ser relacionado, poderia ser um local relacionado, porque tem relação com o crime, né? Então, o corpo que tem relação com o crime. E o local imediato? O local imediato é o entorno do local imediato, ou seja, se a pessoa morreu dentro de uma casa, o quintal, por exemplo, os quartos, né? Vamos supor que ele morreu na sala. Toda aquela área em volta que circunda ali onde aconteceu o crime, a gente vai classificar como local mediato. E o imediato, onde praticamente temos a cena do crime, ou seja, onde você vai encontrar a maior disposição dos vestígios, tá? Agora, cuidado, tá, pessoal? Tudo depende da maldade da branca, que às vezes a discussão começou em casa, né? Aí saiu dentro de um carro, aí levou a pessoa até lá um local baldio, aí matou a pessoa ali e jogou o corpo no rio. Então lá é o local imediato, não é porque começaram a brigar em casa que vai ser no local, não. Então tudo você tem que ter maldade na hora da banca, cuidado, tá? Agora, se tiver somente essa opção, que é o local imediato, né? Vamos supor, tem lá somente assim, local imediato, letra B, é o local onde é encontrado o corpo. E não tem nada falando que é o local onde se encontra a maior, ou seja, a maior quantidade de vestígios, né, a cena do crime, aí você pode marcar também, não vai brigar com a prova com isso. Então eu tenho aqui mostrar para vocês todas as possibilidades, que existem algumas pequenas divergências doutrinárias aí, tá bom? Mas eu nunca vi duas opções assim virem juntas em concurso não. Tá bom? Então local imediato e relacionado, eu falei para vocês, por exemplo, uma carta que é encontrada, né, lá na casa da pessoa, tem relação com aquele crime, né, de repente, então é um local relacionado. Então tudo que tem relação com crime, diferente daquele relacionado lá quanto ao ambiente, que é uma interseção de área interna e externa. Tá bom, pessoal? Então vamos aqui para a questão, vamos avançando aqui. Vamos lá, cadê a questão? Tá aqui, vamos então jogar aqui na tela, reler e matar essa questão aqui. Assinale a alternativa correta na classificação dos locais de crimes. Assinale a alternativa correta. Beleza, ponto. Passei batido, tinha um ponto aqui, ponto. Na classificação dos locais de crime, existem incontáveis espécies de local. E aí, pessoal, você marcaria isso certo ou errado? E aí, o que vocês acham? Existem incontáveis, né? Olha a expressão, né? Incontáveis, né? Exagerou, né, pessoal? Então, cuidado, porque, na verdade, existem incontáveis espécies de local. Então, aqui ele, na verdade, extrapolou. Mas se você ficar em dúvida na A, vamos para a letra B. Quanto à natureza, olha aí, ó, quanto à natureza do fato, o local pode ser classificado como local de homicídio. Lembra que eu falei? Homicídio, suicídio, arrombamento, explosão, dano, crime de incêndio, crime contra o ambiente, está aqui. Gabarito letra B. Não existe classificação de local interno, existe quanto ao ambiente, acabamos de falar sobre isso, está errado. Geralmente o isolamento do local é feito pela vítima, não existe, né, pessoal? Por força de sua missão de investigar, o policial está impedido, não está impedido, tá? Então, realmente, o gabarito aqui é a letra B. Vamos avançando aqui mais um pouco, vamos lá. Quanto ao referencial de produção, classificam-se os vestígios, né? O vestígio, exceto como? Mesma coisa aqui, tá, pessoal? Então, quando a gente fala de vestígios, existem vários tipos de vestígios. Voltando aqui, ó, rapidamente. Na verdade, acho que é até bom eu destacar aqui para vocês também, né? Hoje existe o vestígio ilusório, vestígio voluntário, involuntário. Aí sim existem várias classificações. Mas pelo que ele pede aqui, ele pede a exceção, tá? Ele pede a exceção. Vou destacar aqui para vocês, aqui do lado mesmo, deixa eu só jogar aqui na tela, quais são essas classificações. Então você tem lá, ó, vou só destacar quais são os tipos de vestígios, tá? Você tem vestígio, não vou escrever o vestígio não, só para a gente ganhar tempo. Ó. Tem vestígios verdadeiros. Opa, calma aí. Deixa
eu só tenho vestígio verdadeiros, tem os vestígios ilusórios, tem os vestígios forjados, tem aí os vestígios, né, propositais, né, que seriam os voluntários, né? Quando eu falo voluntários, involuntários, ó, alguns falam também que os involuntários seriam acidentais, tá? Então você tem aqui, ó, os propositais, que são os voluntários. Tem os vestígios involuntários, vou escrever aqui como acidentais. Tem os também lá, né, vestígios perceptíveis, podemos colocar perceptíveis. O que mais que a gente pode colocar aqui? Os vestígios, alguns colocam também como vestígios persistentes. Né? Temos lá os perenes, vestígios perenes. Isso tudo, professor? Eu estou lembrando aqui, vou destacando os vestígios perenes. Depois eu vou mostrar quais que são mais cobrados aqui, tá? E temos também, vou fechar essa lista aqui, com os latentes, que eu já falei para vocês. Os vestígios latentes. Lembra lá da impressão que eu falei? Latentes. Tá? Então, aqui os vestígios latentes. Então, ó, os vestígios verdadeiros. Vou sempre destacar aqui com uma palavrinha-chave. Então, o vestígio verdadeiro, pessoal, ele tem tudo a ver, tá, com um vestígio que realmente está diretamente ligado à infração, tá? Ligado ao crime. É um vestígio, né? Como se fosse um indício, tá? Mas não é. Porque vestígios, lembre sempre, vestígios, indícios e evidências são palavras o quê? Não são palavras sinônimas, tá? São palavras distintas. Lembre lá da nossa explicação lá no início, lá. Quem não viu aí, volta lá e assiste lá, que vale a pena a explicação inicial. Então, o vestígio verdadeiro tem relação com o crime. Os ilusórios, né? A pessoa acha que tem relação, mas na verdade é somente uma ilusão, não é um vestígio ligado ao crime. O forjado aqui, né? Esse cai muito, esse também cai, né? Até aqui são os que mais caem, tá? Os acidentais, os outros, às vezes, raramente, mas é bom lembrar também na prova. Então, ó, os ilusórios, tá, pessoal? Já falei, os forjados são aqueles que são implantados para deixar o local inidôneo, lembra lá que nós falamos? Né? A diferença dos forjados para os propositais, né? Por quê? Nos forjados, pessoal, aqui você tem que lembrar que todo elemento encontrado, né, no local do crime, vamos supor, cujo autor teve a intenção de produzi-lo, tá? Então, isso passa a ser um forjado. Agora, os propositais, eles são produzidos com o objetivo de indicar aí, vamos dizer assim, uma advertência, um local, né? Então, na verdade, é uma ideia, ele é proposital, mas ele é diferente de forjado, tá bom? Então, não é assim, existe uma pequena. Quando falar de intencional mesmo, pessoal, para prejudicar, a gente tem que falar mais em forjado e não proposital, tá? Então, lembre sempre disso. Os acidentais, eu falei para vocês, né? Às vezes cai ali umas cinzas, né, de cigarro, cai ali um elemento orgânico qualquer, uma pegada, enfim, esse é um acidental. Aí tem os perceptíveis, né? Os perceptíveis são aqueles que vocês conseguem ver, né? Você consegue, por exemplo, sentir o cheiro, você consegue tocar, você consegue ver. Então, são perceptíveis, tá bom? Os persistentes. Os persistentes são aqueles que permanecem, vamos dizer assim, indeléveis, né, por um longo tempo, tá? Então, são persistentes. E os perenes, professor? E os perenes? Os perenes são aqueles que não desaparecem aí com o tempo, tá bom? Eles, na verdade, por exemplo, imagina um projétil de arma de fogo. Ele pode perdurar eternamente, tá? Diferente do persistente, que ele vai persistir ali, por exemplo, uma mancha de sangue, mas com o tempo você não vai conseguir mais identificar essa mancha de sangue. Então, passa a ser persistente, diferente de um projétil que passa a ser o quê? Perenes, né? Então, aqui passa dentro da classificação dos vestígios perenes. E os latentes, lembre sempre da impressão digital. Você não consegue visualizar, você precisa de um elemento químico para poder o quê? Revelar esse vestígio. Então, essas são as classificações. E aqui ele diz, ó, quanto ao referencial de produção, classificam-se os vestígios, exceto como. Então, pessoal, ficou fácil, né? Em um momento eu falei o quê? Em vestígio alternativo.
Então, não existe vestígio alternativo. Então, existe o ilusório, forjado, né? Falei para vocês, e o verdadeiro. Agora, alternativo não. Vamos lá, vamos avançando. Vamos seguindo aqui, vamos para a nossa próxima questão. Vamos então, pessoal, o Código de... Agora a gente consegue matar muitas questões que eu já falei bastante sobre isso aqui. O Código de Processo Penal, em seu artigo 6º, determina que todo local de crime deve ser preservado até a chegada dos peritos criminais. Quem é o responsável pelo isolamento e preservação do local? Quem é? Lembra lá do delegado de polícia? Quem ele é? A autoridade policial. Ficou fácil, né? Gabarito, então, letra C. Vamos avançando, que tem mais questões aqui. Vamos lá. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá. Então, vamos analisar item por item. Então, o que ele deve fazer? Ó, se possível e conveniente, se possível e conveniente, pessoal, não há discricionariedade, né? Há uma obrigação legal. Então, ele não é se possível e conveniente. Ele tem que se dirigir ao local, providenciando para que não se altere, ou seja, preservar o local do crime. 2. Apreender imediatamente os instrumentos e todos os objetos que tiverem relação. Esse imediatamente deixou errado. Lembra que eu falei que lá no artigo 6º diz que ele pode apreender os objetos que têm relação com o fato, com o crime, depois que forem o quê? Liberados pelo perito criminal. Então também está errado o item 2. 3. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberado pelos peritos criminais. Aí sim, aqui correto. Dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado e a conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais perfeitamente, né? Porque ele tem a obrigação legal de preservar. Então, item 3 e item 4, vamos ver aqui, gabarito letra E. Item 3 e o item 4. Vamos lá, vamos seguindo, vamos avançando. Em locais de suicídio por enforcamento, é comum que em tentativas de socorro, familiares ou equipes de assistência médica removam a vítima do objeto usado como... Removam da vítima, né? O objeto usado com elemento constrictor. Então, ó, em locais de suicídio, né? Tá aqui, ó. O enforcamento. Então, o enforcamento, pessoal, que é uma asfixia, que é uma energia, um agente físico-químico, né? Nós temos as asfixias, né? A gente estuda tanto dentro dos agentes físico-químicos, as energias de ordem físico-química, bem como em asfixiologia forense. Então, isso aqui, na verdade, são locais de morte violenta. Então, locais de morte violenta, lembra que eu falei? Pode ser um homicídio, um suicídio, um acidente. É muito comum também, vou mostrar para vocês, a banca falar sobre lesões por precipitação, quando a gente fala em locais de morte violenta, lesões por precipitação. Por exemplo, uma pessoa que se jogou de cima de um prédio. E aí? Será que ela se jogou? Será que ela foi empurrada ou será que ela escorregou? Então, isso tudo tem uma análise pericial, uma análise primária pericial ali. Então, olha só, quando eu falo em suicídio, né, ele passa a ser uma causa jurídica da morte, um local de morte violenta. Então, você tem dentro, né, o que pode confundir, às vezes, numa perícia, é se foi, né, as pessoas, é se foi um suicídio, um enforcamento ou estrangulamento. Então, o suicídio, né, o sulco da trama do laço, ele vai ser o quê? Ascendente, ele vai interromper muitas vezes na altura do nó. Então, ele vai ser ascendente em cima da tireoide, né? Então, o sulco, aquela marca da trama. Ou, se for estrangulamento, ele vai ser o quê? Horizontal, porque alguém que passou o laço ali e puxou, né? Puxou ali, forçou, a pessoa fez o quê? Estrangulou a pessoa. Ou pode ser uma esganadura, aí já é com as mãos, ó, onde você vai ter ali no pescoço as marcas ungueais, aqui, ó, tá? Então, muito comum nos crimes de estupro, né? Então, ou seja, a esganadura. Então, você tem o suicídio, que é, no caso, que vai ter a constricção do pescoço, o estrangulamento também vai ter a constricção do pescoço e a esganadura, que vai ser mista, né? Pode ter uma sufocação com uma constricção também ali, tá? Porque ele vai pressionar, ele vai flexionar aqui com as mãos. Então, o que a banca diz aqui, né? Vamos ver o que ele fala sobre esse local de morte violenta, nesse caso aqui, ó. Então, ele diz, ó, notando que houve alteração anterior à sua chegada, o perito criminal deve. Então, é uma questão até muito mais tranquila do que isso, né? Ele está falando sobre o local, né? Provavelmente foi alterado, né? De forma involuntária, porque a vítima tentou salvar a pessoa. Então, passa a ser um local o quê? Inidôneo. Vamos ver aqui o que ele diz. Realizar o exame do local, registrar no laudo a alteração notada e fazer considerações pertinentes quanto às consequências dela na dinâmica do fato. Perfeitamente,
foi justamente o que a gente falou, tá? Informar, já que ele quer a correta, né? Já é isso aqui. Informar a polícia que o exame não será realizado. Lembra que eu falei, ó, ele não pode se eximir. Realizar apenas o registro fotográfico, apenas, já está errado aqui. Determinar apenas a remoção imediata, nada a ver, errado. Coletar o provável instrumento utilizado pela vítima e encaminhar via ofício pela polícia apenas, né? Então, ou seja, na verdade, ele está restringindo, né? Os apenas sempre vai restringindo o trabalho pericial. Então, realmente o gabarito aqui ficou a letra A. Boa questão, bem fácil, bem tranquila, ó, para perito criminal, hein? Vamos seguindo. Vamos avançando aqui. Próxima questão, uma questão aí, caiu lá na Polícia Civil de Minas Gerais, Banca Fumar, que é correto o que se afirma, exceto em. Então, vamos lá. Perícia percipiente. Aqui a gente já pode aprofundar um pouco. Pessoal, olha só. Rapidamente aqui que o nosso tempo está esgotando. Vamos lá. Quando eu falo em documentos médico-legais, eu tenho o relatório médico-legal, que é o documento mais minucioso, que vai ter ali 7 partes, tá? É um documento que possui 7 partes, preâmbulo, histórico ou comemorativo, quesitos, né, que são aquelas perguntas oficiais que já vem no documento, os quesitos, tem a descrição, que é o chamado visum et repertum, ou seja, o que ele vê, ele vai descrever, é a parte mais importante do documento. Tem lá o parecer, tem os depoimentos orais, perdão, estou misturando, né? Eu já estava falando de outros documentos. Então, tem a descrição, vamos de novo, ó. Preâmbulo, o histórico e o comemorativo, eu estou falando das partes do documento médico-legal mais minucioso, que é o relatório médico-legal, tá? Tem lá o preâmbulo, né? Tem o histórico comemorativo, os quesitos, tem a descrição, que é a parte mais importante, onde faz o exame, análise, o visum et repertum, tem a discussão e tem lá a conclusão e a resposta aos quesitos. Então, 7 partes. Depois tem o parecer, que ele é igual ao relatório médico-legal, mas é claro, mais enxuto, porque não tem, por exemplo, a descrição. Então, qual é a parte mais importante do parecer? É a discussão. Então, a parte mais importante é a discussão. E esses dois documentos, justamente esses dois que eu gostaria de destacar para vocês, são importantes porque o relatório médico-legal ele está para a chamada perícia percipiente, que é a perícia a ser realizada. Então, quando eu vou realizar uma primeira perícia, né, o perito oficial, que é aquele concursado, nós vamos realizar a perícia percipiente. E quando há uma perícia para contradizer, né, ou seja, uma segunda perícia, aí vai ser a perícia deducende. Então, o parecer ele está mais ligado para a perícia deducende e o relatório médico-legal ligado mais à perícia percipiente. Pessoal, se a banca colocar laudo ou auto médico-legal, laudo médico-legal, né? Então, isso tudo é relatório médico-legal, seja auto ou seja laudo. A diferença é que o laudo é feito diretamente pelo perito. E o auto é editado e o escrivão que vai redigir, tá bom? Então, além do relatório médico-legal, nós temos o parecer, nós temos os depoimentos orais, que são documentos médico-legais, nós temos os atestados também, tá? Lá na parte de medicina legal a gente vai destrinchar mais essa parte aí para vocês, em outro momento, em outra oportunidade, ou lá nas nossas videoaulas vocês vão conseguir aprender isso tudo de forma detalhada dentro de medicina legal. Temos também as notificações compulsórias e chamo a atenção de vocês para as notificações compulsórias, porque a gente está no período de pandemia e é justamente para isso, né? As notificações compulsórias são aí para informar as autoridades, por exemplo, doenças infecto-contagiosas. Então, só não esqueçam, né? Eu falei disso tudo para falar da perícia percipiente e da perícia deducende, que é um assunto que é cobrado dentro não só de documentos médico-legais, mas também de perícias e peritos. Então, vamos lá, pessoal. Então, o que ele diz aqui? Ó? Vamos na tela. É correto o que se afirma exceto em... Então, perícia percipiente. O que seria perícia percipiente? Ó, é aquela em que o perito é chamado para conferir técnica e cientificamente um fato sob a ótica quantitativa e qualitativa. Correto. É a primeira perícia. Na letra B, a perícia, segundo o seu modo de realizar-se, pode ser sobre um fato a analisar, perícia deducende, sobre um fato a analisar é perícia percipiente. Ou sobre um fato já realizado, aí sim seria perícia deducende. Então, a banca fez o quê? Ela trocou. Então, a exceção está aqui, gabarito letra B. E na letra C, perícia deducende é análise feita sobre os fatos pretéritos, né? Então, deducende é sobre o que já aconteceu, é sobre um fato, uma perícia já realizada. Então, sobre fatos pretéritos, com relação àqueles sobre os quais
possa existir contestação ou discordância das partes ou do julgador. Então aqui está correto também. E define-se perícia médico-legal como um conjunto de procedimentos médicos e técnicos que tem como finalidade o esclarecimento de um fato de interesse da justiça. Perfeitamente. Gabarito, então, a errada é a letra B. Vamos avançando. Vamos lá. Mais uma questão aí, ó. É um conjunto de vestígios deixados pelo criminoso, em essência, o próprio fato sobre cuja análise é realizada a perícia criminal, a fim de determinar fatores como autoria, temporalidade, extensão de danos. A afirmação acima se refere, aqui nós estamos falando o quê, pessoal? Né? Isso pode ser somente o quê? Laudo não, né? Parecer não, aí já está falando do documento, né? Corpo de delito não, corpo de delito é o que está lá, o exame, a gente está falando sobre a prova, corpo de delito, né? Na verdade, é o corpo de delito, ó. É o conjunto de vestígios, é o corpo de delito, o exame sim. A banca colocou prova testemunhal porque na ausência de um corpo de delito, a gente tem o exame indireto. Então o exame ele pode ser, ó, o exame ele pode ser direto, que é o exame feito sobre o corpo de delito, ou seja, o conjunto de vestígios deixado. Então isso aqui é o exame de corpo de delito, que é a resposta. Ou pode ser aqui, tá? Se ele falasse na ausência de vestígios, aí poderia ser o exame indireto, o exame de corpo de delito indireto, tá? Exame indireto e exame direto, que é o exame de corpo de delito. Então o gabarito realmente aqui é a letra D. Vamos lá, vamos avançando. Seguindo aqui, a perícia médico-legal tem como finalidade o esclarecimento de um fato de interesse da justiça. Em relação à perícia médica de natureza criminal, letra A, os exames não complexos de lesão corporal devem ser realizados por 3 peritos concursados a fim... pessoal, olha só, pessoal, a perícia, de uma forma geral, ela é realizada por um só perito, o perito oficial. Então, não tem mais essa questão de 2 peritos, né, desde 2008, com a mini-reforma lá no Código de Processo Penal, Lei 11.690. Então, ó, o exame de corpo de delito é realizado por um só perito. Se for uma perícia complexa, pode ter mais de um perito oficial, tá? Pode existir. E no local onde não tem perito oficial, onde não tiver perito oficial, a perícia pode ser realizada por 2 pessoas idôneas de nível superior, que sejam de preferência, né, da área que vai ser realizada a perícia, tá? Então essa é a regra dentro do Código de Processo Penal. Não esqueçam disso. Quando a gente fala de lesão corporal, é exigido o exame complementar. E o exame complementar ele é justamente para identificar não só a lesão corporal, né, se enquadra em natureza grave ou gravíssima, se é uma lesão corporal qualificada, mas também para mostrar que o exame complementar, na verdade, para identificar se é grave ou gravíssimo, isso pode ser um exame de corpo de delito, ou seja, uma perícia normal. Mas para mostrar se realmente é uma lesão corporal de natureza grave, por ter incapacitado por mais de 30 dias aquela pessoa, tem que ser, após 30 dias do fato, feita uma nova perícia. Isso é o exame complementar. Se ele chegou lá no dia 30 dias depois, né? Chegou 30 dias depois lá no Instituto Médico Legal, enfim, lá no Instituto Geral de Perícia, para fazer o exame de corpo de delito, lá o exame complementar. Então, se comprovar que ele se encontra incapacitado mesmo ainda, então a pessoa que lesionou vai responder por uma lesão corporal de natureza grave, tá bom? Por ter incapacitado aquela pessoa por mais de 30 dias. Ok? Tanto o exame de corpo de delito, bem como o exame complementar, podem ser supridos pela prova testemunhal. O que não pode suprir é a confissão do acusado. A confissão do acusado não supre nada. Então vamos aqui então, pessoal. Então a letra A aqui está errada. Letra B. O perito médico legista pode decretar o sigilo de seu laudo, pessoal, médico legal nas ações penais, né? Não é o perito que vai decretar, né? Não é o médico legista que vai decretar, né? Quando tem um processo, esse processo, se houver algum... Na verdade, o processo em si, o inquérito, por exemplo, ele já é sigiloso, né? Então, o inquérito policial, uma das características do inquérito policial é o quê? Ser sigiloso. Então, é claro, o advogado da parte, ele tem acesso às informações do inquérito, mas somente daquelas provas que já estão o quê? Documentadas. As não documentadas, ou seja, as que se encontram em diligências, ele não terá acesso, tá? Vamos aqui então na tela. O assistente técnico indicado pelas partes deve ser notificado pelo delegado
de polícia quando for solicitado pela perícia médico-legal. Errado, né? Quem, na verdade, quem vai fazer até o aceite, né, do assistente técnico, por exemplo, é o juiz, tá? Vamos lá. O perito médico-legista pode ser solicitado a atuar na fase pré-processual, sim, bem como na fase processual, ou seja, ele pode atuar na fase do inquérito policial ou na fase processual, não há problema algum, tá? Ele pode atuar nas duas áreas. Agora, aqui, na pré-processual, a demanda pode vir do delegado ou do Ministério Público. E na fase processual, somente do Ministério Público. Agora, o juiz vai estar atuando na fase processual, tá bom? Então, gabarita aqui é a letra D. Na falta de perito médico-legista, na região, né, a perícia deve ser realizada pela assistente NEM. Não, lembra? Na falta de um médico-legista, 2 pessoas, lembra que eu falei? 2 pessoas aí idôneas, né, de preferência da área, tá? Pessoal, não esqueci não, tá? O pessoal acha que eu esqueci, ó, falei da lesão por precipitação, pra gente fechar aqui, ó. Você tem 3 hipóteses aqui possíveis, tá? Para chegando aqui. Vamos supor, a pessoa tá aqui, né? Aí caiu aqui, ó, próximo aos pilares. A pessoa tá aqui e caiu aqui num ponto intermediário. Ou a pessoa tá aqui em cima de um outro prédio e caiu num ponto mais afastado. Só isso aqui vai definir, né, a causa jurídica da morte? Um perito vai chegar? Não, mas ele já vai ter o quê? Uma linha, né? Ele já vai começar a investigação, ó, e caiu aqui próximo aos pilares. Provavelmente foi o quê? Um acidente. Então, aqui provavelmente um acidente. Caiu um pouco afastado. Opa, provavelmente foi o quê? Empurrada, homicídio. Caiu muito afastado, ou pegou impulsão, se jogou, um suicídio. Então, na sua prova, você tem que levar em consideração isso aqui. Mas é claro que nenhuma perícia vai ser conclusa, né? Um perito vai concluir uma perícia em cima somente disso aqui, ok? Pessoal, espero aí que vocês tenham aí gostado, tá? Acabei extrapolando aí 5 minutinhos, mas a ideia era fechar tudo que eu realmente pretendia mostrar aqui para vocês. Não deixam de seguir lá o professor lá nas redes sociais, @prof_Herculano, e lá no YouTube, professor Alexandre Herculano. Um grande abraço e nos veremos aí nas próximas videoaulas. Até mais, pessoal!